Mas eu queria lembrar, né, de uma mensagem que eu ministrei aqui há algumas semanas sobre Davi, né, sobre o pecado de Davi e o caminho da tentação, né, quando um homem de Deus, ele persegue, né, ele prossegue por um caminho de tentação, até então chegar no pecado, né? A gente vê que o pecado, ele não é somente algo repentino, mas é um caminho a ser seguido, até você de fato entrar aquele estado, né, de pecado. E a gente viu, né, o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Percebemos que nós não somos muito diferentes de Davi, a gente também peca, a gente também erra, a gente também se permite andar por esse caminho de tentação que nos leva ao abismo do pecado, a gente se permite andar nas beiradas do precipício que nos joga no pecado. Mas a grande questão é o que nós fazemos com isso. O que você faz quando você peca? O que fazer depois de cair? Porque pecar, certamente, né, irmãos, todos nós iremos ainda, infelizmente, nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus não voltar, nos restaurar, estabelecer o seu reino de amor e justiça, nós vamos pecar. Mas o que nós fazemos depois disso? E pensando nisso, né, eu gostaria de mostrar também o que Davi fez. A gente viu o pecado de Davi, vamos ver também o que ele fez, né, logo após o pecado, como ele lidou com esse pecado. Se por um lado existe um caminho de tentação, também existe um caminho de restauração. E é o que nós vamos ver nessa manhã. Então abra comigo aí, né, Salmo 51. Salmo 51, bem conhecido. Amém? Todo mundo encontrou? Que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifício, do contrário eu te ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Verso 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, nos corrigir, Pai,
e nos guiar, Pai. Nos ensina, Pai, tudo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua sabedoria a nós, Pai. E nos transforma para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê aqui a oração de Davi. Uma confissão de arrependimento, não um pedido de socorro, um pedido de misericórdia. Mas observe como ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. E é muito interessante essa afirmação. Na NVI diz assim: tem misericórdia de mim. Porque Davi, ele sabe, irmãos, que ele está diante de um Deus todo-poderoso, que é justo e irado. Imagina que eu estou andando na rua e eu tropeço, né, eu esbarro em um morador de rua. Talvez eu até peça desculpas, né, porque eu sou crente, né, Deus me restaurou e eu tenho as pessoas por iguais. Mas a grande maioria das pessoas que não conhecem a Deus, ela vai esbarrar em alguém, um morador de rua, e ela vai reclamar que aquele morador de rua estava no seu meio. Porém, se essa mesma pessoa esbarrar em algum soldado da polícia ou alguém importante, ele vai pedir desculpas. Porque ele entende, irmãos, que há níveis diferentes de poder. Há níveis diferentes do que aquela pessoa pode fazer com você. Se você ofende um morador de rua, ele não pode fazer nada com você. Porém, se você ofende um policial, ele pode prender você. Se você ofende o presidente da República, você ofende um deputado ou um ministro do STF, ele tem totalmente o poder de prender você. E só cabe a nós, se fizer isso, clamar por misericórdia, porque não há mais nada a ser feito caso isso aconteça. E Davi, ele está dizendo isso: tem compaixão de mim, tem misericórdia. Porque não há outra forma de se achegar a Deus senão com um pedido de misericórdia. Principalmente diante de um pecado, como foi o caso dele. Existia muito, né, no Antigo Oriente essa ideia de um Deus que ele se ira e não tem mais o que você fazer. Às vezes é oferecer um sacrifício, né, oferecer alguma oferta, animais, até mesmo seus filhos. Existia essa ideia de um Deus irado. E Davi está diante de Deus dessa forma, reconhecendo que Deus, só pelo seu falar, só pelo seu pensar, Deus ele pode acabar com a sua vida. Ele não chega diante de Deus dizendo: Senhor, desculpa, né, Deus? Vacilei, né? Errei, fui moleque. Eu vacilei, né, Deus? Ele não chega com esse espírito de meia-culpa. Ele não chega também dizendo: Senhor, eu errei, mas agora eu faço direitinho. Agora, Senhor, eu vou fazer direitinho. Ele chega reconhecendo que ele não merece estar ali. Que ele não merece estar diante de Deus, diante da presença de Deus, e pedir desculpas. Ele entende que o que ele merece é que ele seja fulminado ali mesmo. Ele lembra que esse Deus é santo e justo, que ele é todo poderoso, que pelo seu falar, céus e terras foram formados, céus e terras foram criados. Ele lembra, ele conhece as histórias, ele sabe que Sodoma e Gomorra morreram por conta de pecados, e que Deus exterminou aquelas nações, e que agora ele está vendo que não é tão diferente delas, e que o que ele merece é exatamente aquilo. Ele sabe que Deus humilhou Faraó, que Deus abriu o Mar Vermelho, exterminou todas as nações de Canaã. Então não tem como, irmão, se achegar a esse Deus de outra forma, senão com tem misericórdia de mim. Quando pecarmos, quando errarmos, até mesmo quando reconhecermos, né, que somos pecadores, a nossa oração
Diante de Deus deve ser um tem misericórdia de mim. O povo, né, lá no Egito tremeu. Quando o monte fumegava, né? Quando raios, né, trovões saíam em fogo. O povo tremeu. Moisés, não, fala tu mesmo. Fala por nós, Moisés. Isaías, quando contemplou a majestade de Deus, ele disse, ai de mim. Pedro, né, quando olhou para Cristo, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Olha, irmãos, o que diz, volta aí só uma página, Salmo 50, se não tiver aí na mesma página, olha o que diz desse nosso Deus. Versículo 1, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura resplandece. O Senhor, o nosso Deus vem, não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Então imagina Deus chegando para julgar cada um de nós, com uma tempestade tremenda, cheio de fogo, cheio de poder. Por onde ele passa, a terra treme, os montes fumegam, as plantas são queimadas diante do seu fogo. E nós nos esquecemos disso, irmãos. Nós nos esquecemos de chegar a Deus, esquecendo quem é Deus. Muitas vezes a gente chega a Deus como se ele tivesse a obrigação de perdoar a gente, né? Já que Cristo morreu, Deus vai me perdoar mesmo, né? Esquece que ele tem uma espada afiada que é capaz de nos matar a qualquer momento, irmãos. Nos falta humildade em declarar a Deus, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim, ó Deus, porque eu sou pecador, não mereço estar na tua presença. A gente chega a Deus como Deus fosse um de nós. Desculpa aí, errei, né? Então simplesmente a gente faz silêncio. Como a gente não é assim que a gente faz muitas vezes uns com os outros, a gente erra, passa ali uns dias mal, depois finge que nada aconteceu e segue a vida. Ou então é como a gente chega para o nosso chefe, né? Que ele diz, ó, isso aí não tá legal não, tu não tá trabalhando direito não. E tu diz, desculpa, eu faço melhor na próxima. Mas com Deus não é assim, não dá para chegar a Deus com desculpas, com meia culpa, dizendo, Senhor, a carne é fraca, né? Nós precisamos reconhecer que Deus é um Deus irado, um Deus indignado, que sente indignação todos os dias. E que Ele tem poder não somente de fazer o nosso corpo perecer, mas a nossa alma e o nosso corpo perecer no inferno. Nós devemos chegar a Ele com humildade e declarando, tem misericórdia de mim, Senhor. Porém, se Deus fosse só ira, se Deus fosse só justiça, se Deus fosse só o fogo consumidor e devorador, a gente não teria esse salmo aqui para expor. A gente não teria mais Davi para contar a história. Não teria mais Igreja Batista de Serrota para ter EBD e expor essa palavra. Não existiria mais o irmão Inácio aqui para estar expondo esse texto. Porque Davi apela, lembrando de que Deus, se por um lado ele é justo e irado, por outro lado ele é o Deus de amor, Deus de compaixão e misericórdia. Davi, ele sabe que ao mesmo tempo que esse Deus é o Deus mais santo e justo que existe, mais perfeito e mais excelso, ele também sabe que ele está diante do ser mais bondoso, mais paciente e mais compassivo que há no universo. Que mesmo contemplando o homem em sua mazela, em seus pecados, em seus erros, ele estende a mão para salvar os pecadores. Por isso ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas
misericórdias. Então ele apela para esse lado bondoso, misericordioso de Deus. Ele lembra que esse Deus é o mesmo Deus que quando Adão peca e Adão erra, ele não o abandona e o rejeita, mas vai até lá e busca Adão. Ele vai atrás de Adão quando Adão se afasta dele. Ele lembra que é aquele que amou Abraão, aquele que fez promessas gloriosas e grandiosas de abençoar aquele homem, toda a sua família e, na verdade, abençoar toda a terra por meio daquele homem. É aquele que, mesmo Israel pecando, errando, ele o chamou de filho e o livrou com mão poderosa, entregou uma terra que mana leite e mel. Ele lembra que Deus é aquele que estava com ele, que lhe dava vitória contra o leão, contra o urso, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Ele lembra que Deus é o mesmo que estava com ele e que o guardava enquanto Saul procurava. Não há outra forma de chegar senão tem misericórdia de mim, porque esse Deus tem muita misericórdia em suas mãos. A abundância de misericórdia. Vai dizer, né, Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não duram 1 minuto, não duram 1 hora, não duram 1 dia, mas se renovam dia após dia, cada manhã. Então, quando estamos falando, né, de lidarmos com o nosso pecado, em primeiro lugar, irmãos, é um pedido de compaixão, um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque eu sei, Senhor, que Tu és Deus santo, Deus irado, tem todo o direito de me matar, mas reconheço que és bondoso e misericordioso para me dar salvação. Ele continua no verso 2, ele diz, ainda nesse pedido, né, de misericórdia, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então ele está dando um grito de misericórdia aqui, irmãos, a quem de fato pode perdoar os seus pecados. O salmista ele reconhece que Deus, é paradoxal isso aqui, ele reconhece que aquele a quem ele ofendeu é o mesmo que pode oferecer perdão. Ele não busca em outros deuses, me livra desse Deus irado, porque ele vai me matar. Ele vai diante do Deus que está com a espada na mão para lhe matar e pede, tem misericórdia de mim e me lava. Não usa dessa espada, usa da tua mão bondosa para comigo. Porque, irmãos, perdoar não apaga a culpa. Imagina que alguém chega até mim, rouba o meu celular, rouba uma moto, um carro. Eu posso perdoar. Mas o fato de eu perdoar ele não tira a sua culpa de ter cometido um crime. Aquela pessoa, ela precisa ser presa e pagar a justa punição pelos seus erros. Assim é diante de Deus. Se Deus apenas perdoar, eu não vou mais levar em conta isso aí não vai mais pesar no meu coração. Ainda assim, Deus teria que nos lançar no inferno para poder pagar, porque Deus é justo. Isso não é uma punição no sentido de uma disciplina. Deus está com raiva e vai descontar. Não, Deus é justo. Ele está fazendo apenas o que é justo. Por isso ele diz, me lava. Ele não está dizendo só me aceita. Ele não está só dizendo me deixa voltar. Ele não está só dizendo finge que nada aconteceu. Ele está dizendo me lava. Eu preciso ser lavado. Não há em mim nada que possa apagar mais os meus pecados. Não há nada que eu possa fazer para que apague os meus pecados. Mas na frente ele vai dizer, né? Até ofereceria sacrifícios, mas do que adianta? Não adianta de nada. E ele reconhece. Isso aqui, irmãos, nós precisamos reconhecer isso aqui. Que Deus pode não somente perdoar os nossos pecados, mas nos tornar justos. Que verdade grandiosa, irmãos, que verdade gloriosa. Que nós, pecadores miseráveis, errôneos, fracos e falhos, nós podemos ser justos diante de Deus. Nós podemos nos encontrar no dia que nós morrermos, ou quando viemos aqui, né, quando viermos aqui oferecer sacrifício de louvor a Deus.
nós podemos nos apresentar diante dele de forma justa. Porque ele, de fato, ele pode limpar os nossos pecados. As nossas justiças não são suficientes para limpar nossos pecados. Nosso cargo, nosso poder, o nosso nome não é suficiente. Davi era rei. O fato dele ser rei, o seu título de rei, não podia apagar seus pecados. O seu nome, como chamavam, o homem segundo o coração de Deus, isso não poderia apagar os seus pecados. As suas boas obras como homem não poderia apagar os seus pecados. Por isso, um pedido de misericórdia, ele tem que ser direcionado a quem de fato pode apagar a nossa dívida. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Que mediante, eu acho que Davi ainda nem sabia disso, mas diante do lavar regenerador do sangue de Jesus, nós podemos nos encontrar de forma justa, nós podemos ter os nossos pecados de fato apagados, perdoados. Não só meramente esquecidos, não só meramente deixados de lado, como um caso na justiça que foi arquivado, mas de fato pago. O sangue de Jesus, vai dizer João, que nos purifica de todo pecado. Isso deve ser motivação, irmãos, para nós. Para quando pecarmos, corrermos para Jesus. Corrermos para a igreja, corrermos para os seus pés. Para quando nós estivermos aqui dia de ceia, nós não chegarmos aqui com culpa, para cear indignamente, mas crendo que nós ceamos de forma pura e justa. Porque o sangue de Jesus é quem nos purifica para isso. Então, uma confissão, uma forma de se achegar a Deus, depois de um pecado, não há outra forma senão com "tem misericórdia de mim". E ele segue agora, irmãos, com uma confissão de pecado. Ele começa dizendo assim, verso 3: "Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim." Aqui eu não sei quanto tempo faz, irmãos, que Davi pecou. Mas ele entende o seguinte, que o pecado dele não está no passado. Não é aquela coisa como a gente trata, uns aos outros, mas tu ainda está com raiva disso. Já faz tanto tempo. Ele não chega a Deus dessa forma. Ele chega diante de Deus reconhecendo que o pecado está diante dele. Que seu pecado ainda permanece. Que ele ainda está sujo. Que a sua dívida ainda está escrita. Que o tribunal ainda está aberto para ele acusar. Então ele confessa: Senhor, meu pecado ainda está aqui. E se o Senhor não me justificar, ele estará para sempre diante de mim. Eu preciso que o Senhor me justifique. Enquanto não houver a punição do pecado, enquanto não houver justiça, aquele pecado ele ainda existe. Assim como na justiça. Enquanto a pessoa que errou não for presa, não pagar pelo seu crime, a injustiça permanece. A mesma ideia aqui de Davi. O seu pecado ainda está diante dele, ele ainda está sujo, ainda está errado. Na verdade, ele vai mais na frente, ele vai clamar agora que Deus o limpe. Ele começa confessando seus pecados aqui, para que então ele possa receber a purificação. É uma ideia parecida aqui como de um médico, sabe? O médico ele precisa primeiro saber o que você tem, para então dar o remédio certo. Se você disser metade do que você tem, ele só vai dar metade dos remédios que você precisa. Então Davi ele vai aqui então confessar completamente o seu pecado, para que então ele clame por justiça total, por purificação total. Então ele entende em primeiro lugar aqui que o seu pecado está diante dele, que o pecado não está no passado, que o pecado não é uma coisa mais ou menos, mas é algo grave e que permanece nele. No verso 4 ele diz assim,
pequei contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora ele declara o seguinte, irmãos. Ele sabe que ele pecou contra quem Davi pecou. Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra a família dessas pessoas. Ele pecou contra a sua própria família. Ele pecou, na verdade, contra todo Israel, porque ele é o rei. E ele representa todo o povo. Mas ele está declarando aqui que pecou somente contra Deus. Porque ele entende que o pecado e qualquer pecado na verdade, em última instância, em última análise, é uma ofensa a Deus. Não à toa, o primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Porque se a gente não cumpre o mandamento de amar a Deus, não há como cumprir os outros. E qualquer outro que você descumpre, é porque você descumpriu esse primeiro. Ele está admitindo aqui que o fator crucial da sua queda foi o seguinte: ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de quem Deus era e da sua santa lei. E todo pecado, irmãos, ele tem origem nisso, numa rejeição a Deus. Davi, ele entende que o seu problema é que ele não obedeceu a Deus. Se ele tivesse obedecido a Deus, não teria feito isso. Se ele tivesse amado a Deus e obedecido seus mandamentos, ele não teria pecado. Ele não teria feito o que ele fez. É por isso que ele diz: pequei contra ti somente. Porque qualquer pecado que você cometa contra qualquer pessoa é, antes de tudo, um pecado contra Deus. E ele está dizendo assim: ó, Senhor, olha como ele admite. Senhor, o meu problema não é que aquela mulher estava se banhando na minha frente. O meu problema, Senhor, não era que eu estava em casa enquanto os meus homens estavam na guerra. Meu problema não era que eu era rei, tinha muito poder e podia fazer o que eu queria. Senhor, o meu problema é que eu me esqueci de Ti. Meu problema é que eu rejeitei o Senhor. E todo pecado, ele nasce, como eu já disse, de uma rejeição do Senhor. Não que ele não tenha pecado, ele pecou contra essas pessoas. Mas esse pecado nasce numa raiz, essa raiz é quando ele rejeita a Deus. Então, se Davi ele quer ter uma purificação total, se ele quer ser limpo dos seus pecados, não adianta ele somente apagar alguns erros, ele precisa ir na fonte. A fonte que tem, aliás, aquilo que tem contaminado a verdadeira fonte da sua vida, que é uma rejeição a Deus. A raiz do mal de Davi está em rejeitar a Deus. E assim, irmãos, nós também devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Reconhecer que quando a gente erra, não é porque estava num dia ruim, não é porque uma pessoa fez alguma coisa comigo, mas é porque nós rejeitamos o Senhor. Às vezes a gente ora, né, Senhor, mas eu não estava num dia bom, Senhor, mas Tu conheces fulaninho, tira a minha paciência, Senhor, Tu viu, né, o que eles fizeram comigo. Davi, ele não para pensar, ele nem sequer cita essas coisas, quem está citando sou eu. Davi, ele entende que o seu pecado é que ele esquece de Deus. E assim somos nós, se nós esquecermos de Deus, se nós rejeitarmos e trairmos o Senhor, outros pecados virão. A gente vai ofender as pessoas, a gente vai matar pessoas com nossas palavras, a gente vai ofender pessoas com nossas palavras, a gente vai ter atitudes erradas e pecaminosas. Por isso ele diz: pequei contra ti somente. Então ele confessa primeiro que o seu pecado está diante dele. Ele confessa que o seu pecado não é um problema de circunstâncias, mas é um problema de rejeição
e origem, né, na rejeição a Deus. E quando nós formos, né, irmãos, confessar os nossos pecados, nós devemos dizer assim: Senhor, eu pequei contra ti somente. A gente precisa ter humildade para dizer: Senhor, não foi o que fizeram comigo, foi o que eu fiz contigo que me levou a fazer isso. Não foi essa circunstância, Senhor. Bem que pensei na hora que foi essa circunstância, mas a verdade é que meu coração não estava firme em ti. E por isso eu pequei. E ele continua na sua confissão. Verso 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Agora ele aprofunda: Senhor, aqui Davi ele não está dando desculpa, né? Senhor, eu pequei porque eu sou pecador, né? Não é isso que ele está dizendo. É porque Davi, como eu disse mais na frente, ele vai pedir para ser restaurado a Deus. E ele tem que pedir direito. Então ele diz assim: Senhor, não é que eu pequei, não é que eu peco às vezes. Isso é porque eu sou um pecador. O pecado não é um detalhe da minha vida. O pecado é a essência da minha vida. Eu já nasci em pecado, enquanto eu não sabia nem ler, escrever e nem pensar, eu já pecava. Antes mesmo de eu nascer, eu já estava em pecado no ventre da minha mãe, e ela me concebe também em pecado. Ele está confessando agora que o pecado não é um estado de espírito, não é um erro, não é um detalhe da sua vida, uma mancha na sua linda história. O pecado é a sua essência. Ele lembra aqui que o pecado ele não foi adquirido: Senhor, era um homem bom, era um homem segundo o coração de Deus, mas aí, né, as maldades do mundo e as coisas, aí eu fui ficando desse jeito. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: Senhor, eu sou pecador mesmo. Eu sou errado, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o meu problema não é só que eu pequei uma vez. O meu problema é que esse pecado continua diante de mim. O meu problema é que eu vou errar e vou pecar de novo, porque o meu pecado foi ter te rejeitado e te abandonado. E eu faço isso, Senhor, porque desde pequeno eu sou assim, desde a minha concepção eu sou assim. Isso é a minha essência, Senhor. Eu sou essencialmente pecador. Isso aqui não está no meu currículo. Isso aqui está junto com o meu nome: Inácio Cruz de Loyola, pecador. Davi, pecador. Isso não é uma atribuição como algo que eu adquiro de trabalhar em algum lugar, de alguma função, de alguma formação, mas está junto com a minha essência. É intrínseco a mim e inato a mim, né, desde o nascimento. Ele não apela aqui para o seu título de rei. Senhor, eu pequei, mas lembra, Senhor, eu sou o rei. Eu sou o homem, Senhor, segundo o teu coração, Senhor, não esquece disso. Ele não usa desses rótulos, desses títulos para diminuir o seu pecado diante de Deus. Mas ele se humilha e diz: Senhor, mais do que rei, mais do que o homem segundo o teu coração, eu sou um pecador. Davi não era rei desde o nascimento. Davi não era um homem segundo o coração de Deus desde o nascimento. Essas coisas são adquiridas, mas o pecado não. O pecado já estava lá desde quando ele nasceu. E ele se humilha, confessando. Então, quando nos apresentarmos diante de Deus, primeiro tem um pedido de misericórdia. Segundo, tem uma confissão. Uma confissão, percebe aqui, irmãos, profunda. Temporal, né? Que o pecado ele não está no passado ou no futuro, ele ainda está aqui, presente. Uma confissão profunda da essência, da onde ele vem, que é a rejeição a Deus. Uma confissão aqui também temporal, essencial, intrínseca, de que o pecado está no seu coração. No verso 6, ele diz assim: eis que te agradas da verdade no teu íntimo, me fazes conhecer a sabedoria. Ele está confessando aqui agora, irmãos, de que o pecado dele, ele está: Deus me faz conhecer a sabedoria. Ele não está usando a desculpa: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu nunca imaginei isso.
Mas ele está dizendo, Senhor, o Senhor te agrada da verdade, eu sei disso, o Senhor me faz conhecer isso. E eu pequei mesmo sabendo disso. Em nenhum momento, né, percebe aqui, irmãos, em nenhum momento ele usa qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de poder, de rótulo ou de alguma coisa que possa amenizar a sua culpa. Mas parece que ele vai mais fundo, cada vez mais no seu pecado. Agora dizendo, né, que não foi por falta de conhecimento. Não foi por falta, Senhor, eu não sabia que a tua lei dizia isso. Senhor, eu não sabia que isso era pecado. Mas ele admite, Senhor, eu sabia e fiz do mesmo jeito. É ruim, né, de admitir isso. É difícil, né, admitir para alguém que você sabia que ela ia se desagradar daquilo e mesmo assim você fez. A nossa tendência sempre é diminuir a nossa culpa. Vixe, mano, não sabia que isso ia te deixar com raiva. Eu não sabia que isso ia te ofender. Eu não sabia que você ia ficar chateado com isso. Essa é a nossa tendência, esse é o nosso jeito, né, de pedir desculpas. Mas Davi aqui na sua oração nos ensina que essa não é a forma correta. Mas é admitir cada falha, cada erro, cada centímetro que o seu pecado alcançou, cada segundo que seu pecado alcançou, ele deve ser confessado. E aqui agora ele confessa que não foi falta de conhecimento. E ele confessa, irmãos, isso de forma tão veemente, de forma tão profunda, para que ele também possa pedir restauração. Não adianta somente pedir que Deus apague as nossas culpas, as nossas dívidas, se nós não temos desejo de estar diante de Deus. Nós não temos intenção de permanecer dessa forma, sem culpa diante de Deus. Se nós não temos a intenção de usar a nossa justiça, né, dada por Deus, atribuída a nós, a nossa santidade para agradar a Deus. Então, essa parte de confissão de pecado, ela não faz sentido se ela não for seguida de um pedido de purificação e restauração. Então, no verso 7, ele diz: purifica-me com ensopo, e ficarei mais limpo que a... e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Percebe aqui que ele retorna ao pedido que ele tinha feito antes, né? Agora ele vai aprofundar esse pedido. Ele pede mais uma vez que Deus o purifique. Uma tradução aqui bem literal dessa palavra purifique é a seguinte: tira o meu pecado, arranca o meu pecado de mim, me deixa sem pecados, como alguém que está sujo e pede para alguém tirar a sua sujeira. E ele entende, né, irmãos, como eu já disse, que Deus é quem pode fazer isso. Que não há nada, não há ritual, não há sacrifício, não há festa, não há título, não há qualquer pessoa, qualquer Deus no mundo que possa tirar os seus pecados diante dele. Então ele pede a Deus que apague as suas dívidas, que Deus o limpe. Paulo, né, tem uma ideia parecida, né? Ele diz que Deus ele rasga nosso tratado de dívida. É muito importante, irmão, nós entendermos isso. Que a ideia de limpeza, de purificação, não é só de uma coisa mais ou menos. Deus não faz trabalho mais ou menos. Se Deus nos lava, Ele nos lava por completo. Eu posso dizer, né, às vezes as pessoas se ofendem com isso, eu dizer que eu posso me encontrar diante de Deus de forma santa e justa. Uma vez eu vi um post no Instagram, o cara postou assim, né? Era como se fosse uma pessoa no fogo, né? Um desenho, o cara no fogo, e dava um sorriso. Aí tinha a legenda assim: eu feliz porque Deus, depois de 1 milhão de anos no purgatório, limpando os meus pecados, agora eu posso ir para o céu. Deus teve misericórdia de mim. Aí eu comentei assim: eu estou feliz porque eu vou direto para o céu. Porque o sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. Não preciso de um purgatório para purgar pecados. O sangue de Jesus é suficiente. Nós precisamos levar isso a sério, de querer estar sempre justo. Esse é o desejo de Davi. Não é que ele quer ser livre somente da punição, é que ele quer ser justo. Ele quer estar limpo diante de Deus. É muito ruim, né, quando você vai para um evento, aí tá todo mundo arrumado, aí você vai de bermuda,
e com uma blusa, você não está igual. Você está diferente. Ou então você chega no lugar, está todo mundo limpinho, cheirosinho, e você está todo sujo, fedendo. Davi, ele não quer somente perder a sua sujeira. Ele não quer somente não ter que pagar os seus pecados, entende? Ele não é essa a questão dele, ele quer ser limpo de verdade. Às vezes a gente não é assim, a gente só quer ser livre do inferno, mas a gente não quer ser participante do céu. Isso vai ficar mais claro mais na frente, né? No antigo Israel, isso aqui pode ajudar a gente a entender, no antigo Israel, qual era a ideia de purificação? Então imagina uma mulher, né, quando estava no seu ciclo menstrual, um homem que, sei lá, estava caçando e tocou algum animal morto, ele estava impuro. Uma vez impuro, ele não podia participar das festividades, ele não podia oferecer sacrifício, ou então ele poderia até mesmo estar doente, né, com lepra, ele estava impuro, então ele tinha que ficar afastado do povo. Ele não poderia tocar em ninguém, em nada. Então Davi, olha como a teologia aqui de Davi é boa. Ele entende que a ideia de purificação não é só de limpeza, mas de participação, de comunhão. Ele se sente como um leproso, doente, isolado, que não pode participar junto com o povo, que não pode estar diante da presença de Deus e adorá-lo no tabernáculo, diante da arca. Ele quer ser limpo para que ele possa participar dessas coisas. Ele entende que essa purificação, né, ritualística, cerimonial, aponta para uma purificação espiritual que nos permite participar da comunhão dos santos, da comunhão e da presença de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Eu acho isso aqui muito, muito legal. Porque ele quer estar limpo para que ele possa participar. No verso 8 ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele entende o seguinte, né? Como alguém impuro está afastado do tabernáculo, dos rituais, do povo, assim uma pessoa em pecado está afastada de Deus. E ele não quer estar afastado de Deus. Por isso ele quer ser limpo. E clama a Deus por alegria. E não a alegria, irmãos, assim de somente estar bem. Não é a alegria como um leproso de ser curado. Não é a alegria de um homem que agora ganhou alguma coisa. É uma alegria que ele limpo, ele pode estar diante de Deus. Deus é santo. E se eu tiver santo também, eu posso estar com ele. Deus é justo. E se eu for justo e justificado, eu não terei problemas com ele, mas eu estarei em comunhão com ele. É isso que ele está pedindo. Restaura, Senhor, a minha alegria, me limpa, para que eu possa estar de novo diante de ti. Ele entende que sacrifícios não podem fazer isso por ele. Mas um coração derramado, sim. Um coração quebrantado, sim. Por isso ele confessa tão veementemente os seus pecados diante de Deus. Como um homem doente confessa as suas doenças ao médico para que então possa ficar curado. E que alegria é, meus irmãos, né? Estar na presença de Deus. Essa é a alegria aqui. Muitas vezes a gente quer ficar bem, a gente quer ser curado das nossas doenças, para que a gente fique bem mesmo, né? A gente não está como Davi. Davi ele queria estar bem para que ele pudesse estar bem para Deus. Ele não está pensando em si. Eu penso, irmão, quantas vezes eu mesmo já não fui orar, eu pedi assim: Senhor, restaura a nossa comunhão, restaura a nossa relação. Não me faz santo, me faz justo. Mas eu fazia isso pensando nas bênçãos que viriam por meio disso. A gente muitas vezes está com problema, a gente está com ansiedade, a gente está com o coração pesado, então a gente ora. Mas muitas vezes a gente faz isso em oração, não reconhecendo que Deus é que, como Jesus diz, né, que o seu fardo é leve, que Ele vai tirar de nós as nossas cargas.
mas porque de alguma forma a gente vai ter alívio. A gente olha para o benefício, não olha para o beneficiador, o beneficente. Essa é a grande questão do pedido aqui de Davi. A gente pede a Deus para ser santo porque a gente imagina que se a gente não for santo, Deus vai pesar a sua mão sobre nós. A gente não imagina que se a gente não for santo, a gente não vai poder ter a alegria de estar em comunhão com Deus. A alegria de poder cantar louvores aqui, de poder andar e saber que Deus está comigo, que Deus me salvou e me sustenta todos os dias. A gente pensa nos benefícios e nos malefícios, né? Quantas vezes a gente vai orar confessando o pecado, não querendo nem mesmo restaurar a nossa comunhão com Deus, querendo ser limpo para estar em comunhão com Deus, mas querendo ser limpo para não ter que enfrentar os pecados, né? A punição, a disciplina de nossos pecados. E ele continua, né? Esconde o teu rosto, né? Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele continua pedindo, né, a Deus que não leve em conta os seus pecados. Ele não está com medo aqui de ir para o inferno, ele não está com medo aqui de enfrentar os seus pecados. Ah, Senhor, me limpa, pelo amor de Deus, porque se eu tiver que enfrentar isso aqui, eu não vou aguentar. Ele está dizendo, Senhor, me limpa, porque eu quero ser melhor para Ti, eu quero ser limpo. Não porque eu mereço estar limpo, ou porque limpo eu vou ficar bem, mas porque limpo eu estou em comunhão contigo, Senhor. Verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova de mim um espírito inabalável. Isso aqui fica claro agora, irmãos. Ele pede para ser limpo, mas ele quer continuar limpo. Ele não está dizendo só, Senhor, não somente limpa o meu coração, mas faz do meu coração um coração puro. Faz do meu coração um coração que não peca. Faz do meu espírito um espírito que não cede às tentações. Não permita, Senhor, eu cair de novo. Não permita, Senhor, eu me afastar de Ti de novo. Ele está dizendo, Senhor, me dá de novo um coração que não cede às tentações. Me dá, Senhor, um coração que não peca. Me dá, Senhor, um coração que não Te rejeita, para que eu não ceda às tentações do pecado e me afaste de Ti. E assim nós devemos orar, irmãos. A gente tem que dizer, Senhor, nos perdoa, mas também, Senhor, nos restaura. Senhor, nos levanta, mas, Senhor, também nos faz caminhar. Senhor, apaga os nossos erros, mas, Senhor, nos faz escrever histórias de coisas certas. Talvez a nossa história é manchada, mas, Senhor, nos faz ter uma história agora limpa. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, imagina que Jesus chega aqui na igreja e a igreja está toda suja. A igreja está bagunçada, os ventiladores estão empoeirados, as cadeiras estão jogadas no chão, o chão está encardido, e está cheio de mofo, cheio de casa de aranha. E Jesus chega aqui. E a gente diz para Ele, Senhor, me ajuda a limpar essa igreja. Mas não somente isso, Senhor. Me ensina a limpar essa igreja, para que ela permaneça limpa, para que quando o Senhor venha de novo, eu possa lhe receber, Senhor, com a igreja limpa. É mais ou menos isso que Ele está dizendo. Eu não quero, Senhor, eu sou pecador e essa é a minha vida. Eu não quero somente estar limpo agora, mas eu quero permanecer limpo. Por isso, Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Um espírito que não cai facilmente, mas que se sustenta na Tua palavra. Olha o medo dele aqui, versículo 11. Não me lances fora da Tua presença, nem retires o Teu Santo Espírito. Ele não está dizendo, Senhor, não me castiga, Senhor, não cobra os meus pecados. Ele está dizendo, Senhor, pelo amor de Deus, não me lança da Tua presença. Ele não tem medo aqui de ter a sua carne, né, e de vir um exército e tomar o seu reino, dele ser morto, enforcado, ou sei lá, torturado. O que Ele quer aqui, irmãos, é ser limpo, estar em comunhão com Deus. Isso é o que importa. Eu fico imaginando se Deus chegasse para Davi e perguntasse assim, Davi, o que tu quer agora, né, nesse momento? Eu te dou mais 100 anos de vida, Davi. Tu vai viver bem, não vai ter mais guerras,
Eu vou mandar a chuva no tempo certo para o teu reino, vai ter paz. Tu não vai ter muitos problemas, Senhor. Davi, por 100 anos, mas eu não estarei mais contigo. Eu não colocarei mais meu espírito em ti. Davi, tu pode morrer agora e estar comigo. Eu não tenho dúvida que Davi diria, eu prefiro morrer, Senhor, estar contigo, do que passar 100 anos. Vivo e próspero nessa terra sem o Senhor. É por isso que ele quer ser limpo. É por isso que ele confessa seus pecados. Para que ele possa ser limpo e possa estar em comunhão com o Senhor. Davi tinha medo de perder a presença do Senhor, porque ele já havia provado da presença do Senhor. A presença que estava com ele quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai, enquanto ele lutava com fera selvagem. A presença do Senhor que estava com ele enquanto Saul, aquele que ele considerava como um pai, o perseguia. A presença do Senhor que estava com ele em sangrentas batalhas. A presença é a mesma presença que esteve no jardim, que caminhava entre as árvores e fazia balançar as folhas. A mesma presença que estava na sarça ardente e chamava por Moisés, a coluna de fogo, a nuvem no deserto, a arca da aliança, o tabernáculo que descia a glória de Deus. Ele tinha medo de perder essa presença, irmãos. É por isso que ele clama: não afaste de mim a tua presença, me purifica, Senhor, para que eu não perca essa presença. Quando Davi ele se afastou do Senhor, mesmo em casa, no seu castelo, no conforto da sua cama, ele não tinha segurança, ele não tinha paz. Ele vai dizer que os seus ossos eram esmagados pelo Senhor. Era como se ele estivesse doente. Eu imagino Davi literalmente doente, sentindo dores dos seus pecados, mesmo estando guardado no seu castelo e no conforto da sua cama. Mas quando a presença do Senhor está com Davi, ele salmodiava em cavernas, enquanto ele havia perdido o seu reino para o seu filho, enquanto ele caminhava chorando, porque o seu filho havia tomado o trono. Ele salmodiava com medo, com dores. Só Deus sabe o que passava no coração de Davi, mas a presença de Deus estava com ele, era isso que importava. Mesmo diante de uma caverna, mesmo em terror, em dúvida, em medo, imagina o sentimento de Davi de estar com medo do seu próprio filho, de ser traído pelo seu próprio filho. Mas ainda assim ele tinha paz e segurança dentro de uma caverna, porque a presença do Senhor estava com ele. Verso 12 ele diz: restitui a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Aqui Davi ele entende que o seu relacionamento com Deus não é um mero cumprimento de ações religiosas, de rituais religiosos, mas é algo que leve a sério. Ele está dizendo: Senhor, me lava. Ele primeiro diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, fiz isso, 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 Senhor, mas me lava. Não retira a tua presença, Senhor, e renova, restitui a alegria da tua salvação. Eu não quero estar diante de ti, Senhor, de forma comum. Eu não quero um relacionamento frio contigo, Senhor. Eu quero viver contigo em alegria. Eu quero ter alegria, eu quero me alegrar e poder dizer, mesmo nas maiores dores, que a minha alegria é o Senhor. Eu não quero a minha alegria no meu reino, eu não quero a minha alegria nos meus filhos. Eu não quero a alegria nas minhas riquezas, eu quero a minha alegria no Senhor. Me ensina a me alegrar em ti, Senhor. Me ensina a me alegrar novamente na comunhão. Me ensina a me alegrar novamente na tua presença, a dançar na tua presença. E sustenta-me com espírito voluntário, com espírito disposto. Esse é o grande ponto aqui, irmãos. Ele quer ser limpo. Toda restauração, toda limpeza, ela implica alguma coisa. Ele não quer somente estar bem para si, ele quer estar bem para Deus. Todo pedido de restauração é mais do que só retirar culpas, mas é ter disposição para fazer algo novo.
Quando Deus nos salva, irmãos, a gente diz, né, Ele nos libertou do reino do império das trevas. Do império das trevas. Mas foi só isso? Não, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, Ele não só nos tirou de um buraco, mas Ele firmou os nossos passos numa rocha. Ele não só lavou a nossa boca, mas pôs cântico. Entende isso? Que a restauração de Deus não é somente de tirar algo ruim de nós, mas de colocar algo bom em nós. Esse é o nosso evangelho, é isso que nós pregamos, é isso que Paulo e Jesus pregavam. Que nós somos restaurados não para nós mesmos, mas para com Deus. Nós não somos libertos de uma vida de pecado para levar uma vida qualquer, mas uma vida para com Deus. Por isso ele diz, me dá um espírito voluntário. Eu não quero ser só limpo, Senhor, eu quero ser participante da tua obra. Me dá um espírito disposto a te servir, me dá um espírito disposto a te adorar, a te amar. É isso que ele está dizendo aqui. Não é somente ser livre da condenação, mas é ser participante agora das bênçãos do reino. Eu não quero ser só mais um no banco da igreja que agora eu sou salvo, né? E essa é a minha vida. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não ando mais na quadrilha, eu não ando mais em lugares, em ambientes assim, eu não minto mais. Não, mas agora eu sou alguém transformado. Antes eu ficava até tarde em festas, mas agora eu fico até tarde na presença do Senhor, na vigília, na oração. Antes eu mentia, agora eu falo a verdade. Antes eu me dispunha a sair de casa para ir beber, para ir fazer qualquer coisa, para falar da vida dos outros. Mas agora eu saio de casa para pregar o Evangelho, para fazer o nome de Deus conhecido. Por isso ele diz, restaura, restitui a alegria da minha salvação. Satanás, irmãos, ele não pode tirar a nossa salvação, né? Vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Nem principado, nem potestades, nem os anjos. Mas ele pode tirar a nossa alegria da salvação e nos fazer um crente morno. Um crente que vive uma vida como se não tivesse amanhã, como se não tivesse um céu nos esperando, como se não tivesse uma glória eterna nos esperando. Mas Davi, ele clama por restauração. Não, Senhor, restaura a alegria, eu quero ser alegre na tua presença. Será que você, meu irmão, ainda tem essa expectativa de ser alegre na presença de Deus? De ser feliz, inabalável e disposto na presença de Deus? Você já orou assim como Davi? Senhor, restaura a minha alegria da salvação. Eu quero que o mundo veja como eu sou alegre na tua presença. Eu quero que o mundo veja como eu sou disposto a te servir. Como o Senhor é digno e merecedor da minha disposição para te servir. Depois, né, agora eu vou um pouco mais rápido, irmãos. Ele vai pedir agora por consagração. Ele clama por misericórdia. Ele confessa seus pecados. Ele é limpo dos seus pecados. E agora, limpo dos seus pecados, ele não quer ter mais a mesma vida. Ele quer ter uma vida consagrada a Deus. Por isso ele diz, me dá um espírito voluntário. Ele diz assim, me livra dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Está entendendo? Ele está dizendo, Senhor, quando eu for limpo, então eu vou poder te exultar. Se o Senhor me limpar, eu vou poder adorar o teu nome. E quando perguntarem, por que você canta tanto, por que você adora tanto, Davi? É porque Deus é a minha justiça, Ele me justificou dos meus pecados, e agora eu sou limpo. Abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. A vida, né, dele que foi de pecado, né, as ações dele foram de pecado, agora ele pede restauração para ser convertido em louvor. Esse é o objetivo de Davi, exultar na justiça de Deus, manifestar o louvor de Deus. E ele diz, pois não te agrada de sacrifício. Ele entende que não adianta só sacrificar a Deus. Se fosse, ele já teria feito. Ele diz, não te agrada sacrifício, o contrário eu teria feito. Não tem esse prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ele está dizendo o seguinte, olha, é legal esse sacrifício, é muito bom.
Mas isso não é o que importa. O que importa é o meu coração. Eu quero manter o meu coração, Senhor, quebrantado diante de Ti. Eu quero Te louvar. Eu quero ter um coração quebrantado diante da Tua presença. O mesmo coração que Te rejeitou e que pecou, Senhor. Eu quero agora um coração quebrantado. Ele termina, né, verso 18. Faze bem a Sião, segundo a Tua boa vontade, e edificar as muralhas de Jerusalém. Aqui ele clama por Sião. O que eu entendo aqui, irmãos, é que Davi, ele é o rei. E ele entende que quando ele estiver bem, estiver em comunhão com Deus, quando ele estiver adorando e servindo a Deus, todo o povo vai ser abençoado. Por isso ele clama, faze bem a Senhor. Ele está dizendo, me ajuda, Senhor, para que eu abençoe também o seu povo. Quando o Senhor me restaurar, quando o Senhor me limpar, eu vou abençoar o teu povo. Eu vou poder agir como um rei segundo o teu coração. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Ele entende, irmãos, aqui que a salvação não está no sacrifício, mas o sacrifício é uma forma de adoração. Então ele vai voltar, não para ser justo, não para ser santo, mas porque agora ele é justo e santo. E assim deve ser nós. Muita gente quer compensar os nossos pecados, a gente peca, e às vezes a gente, não, eu vou para a igreja, eu vou ler aqui a Bíblia, eu vou cantar um louvor aqui a Deus, para Deus me perdoar. Mas não é esse o espírito, não é essa a ideia aqui de Davi. Ele confessa e clama a Deus que só Deus pode lavar ele do pecado. Que não tem Deus, que não tem ação, que não tem título, que não tem sacrifício no mundo que possa salvá-lo, que possa fazer justiça por ele. Mas Deus pode. E quando Deus o fizer, Deus o limpar e Deus o restaurar, agora sim ele pode fazer isso da forma certa. Deus quer, irmão, os nossos sacrifícios de louvor, os nossos sacrifícios no dia a dia. Não porque isso nos salve, não porque isso nos justifique, mas porque isso mostra que nós somos justificados. Ele oferece o holocausto, não como uma barganha com Deus. Deus, te oferecendo isso e você me restaura. Ele está dizendo, o Senhor me restaurou, Senhor, então eu estou te oferecendo isso em louvor, em adoração. E assim deve ser a nossa vida. Nós já fomos salvos, irmão, nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias misericórdia, confessar os nossos pecados e clamar mais uma vez agora que Ele nos limpe e nos restaure e nos faça ter uma vida disposta em adoração a Ele. Não nos acostumemos, irmãos, com o pecado ser algo comum na nossa vida, mas que seja dia após dia motivo de confissão diante de Deus, de clamor por lavar, por regeneração e também por disposição para servi-lo. Não nos acostumemos, irmãos, a ser crente morno, sem um espírito de adoração, mas que possamos clamar a restauração de Deus, que não só limpe os nossos pecados, mas que nos faça também servos, voluntários, dispostos na sua presença, no seu reino. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino de Cristo. E nesse reino nós devemos servi-lo com alegria, a alegria da salvação, com espírito voluntário, com espírito puro e inabalável. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque nós não sabemos nem orar, Pai. Chegamos a Ti com orgulho, chegamos a Ti com ego, chegamos a Ti sem reconhecer, Senhor, quem Tu és. Mas possamos lembrar, Senhor, dia após dia, que o Senhor é Deus santo, Deus irado, e que abominas o pecado, Senhor. Que isso possa causar tremor e temor, Pai, em nossos corações. Mas também possamos lembrar, Senhor, todos os dias, que és Deus bondoso e compassivo, e que só em Tuas mãos há salvação. Só em Ti os nossos pecados são perdoados. Só em Ti, Senhor, nossas culpas são perdoadas. Só em Ti a nossa sujeira é limpa, Pai. Só em Ti podemos ser santos e justos, Pai. Que possamos correr para Ti, clamar, Senhor, essa justiça, clamar essa restauração, essa limpeza, essa purificação. Não somente por causa dos benefícios, Pai, mas pela Tua presença.
Que o nosso medo, Senhor, não seja somente das consequências do pecado, de ser julgado, de ser disciplinado. Bem sei, Senhor, que farás isso. Mas que o nosso medo, Senhor, seja de perder a comunhão contigo. Que o nosso medo seja de não poder te servir com alegria. Que o nosso medo seja de não ter alegria, Senhor, em ti. Que o nosso medo seja, Pai, de não ter prazer em servir no teu reino. Que o nosso medo, Pai, seja de não ser visto. Que o mundo não veja a tua glória em nós. Então nos limpa, Senhor, nos restaura para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, para que eu te ore e te agradeço. Amém.